Meus amigos, vamos começar mais um mini curso, não sei se mini curso, microcurso, mas é na verdade mais um pretexto para dividir com vocês algumas inquietações que nós vamos tentando tratar dessas inquietações com a boa literatura, com aquela literatura que se torna a chave para compreendermos melhor as dificuldades dos nossos tempos. Vamos chamar este mini curso de A Revolução dos Porcos. Eu acho muito apropriado nisso e gosto, modéstia à parte, desse nome, A Revolução dos Porcos, porque é disso que se trata o que estamos vivendo em boa parte do mundo nesse momento. Esse mini curso vai ser inspirado nesse livro aqui, do George Orwell. Essa tradução aqui está bem ao pé da letra, ele escrevia em inglês, era em inglês. Essa tradução ela foi feita bem literalmente como A Fazenda dos Animais. Bom, essa tradução é uma ótima tradução, eu vou lhes dar depois, vai estar aí, depois estarão aí os dados deste livro, os dados completos dessa edição também. Mas o que interessa dizer é que esse livro de George Orwell passou a ser conhecido entre nós no Brasil com a tradução, uma tradução que veio para nós como A Revolução dos Bichos, né? Eu prefiro chamar, como eles disseram, de A Revolução dos Porcos. Isto vai ficar bastante claro, tanto do ponto de vista descritivo ao longo do minicurso, como também do ponto de vista semântico, o porquê que eu prefiro tratar desta literatura como A Revolução dos Porcos. Bom, vamos falar sobre o livro. Esse primeiro bloco é um bloco introdutório. Eu optei por fazer aqui uma explanação como se fosse uma leitura comentada com vocês, mas prometo não lerei muito. Usarei algumas leituras de maneira bastante improvisada, que vou pensando do bojo do livro e comentando com vocês. Tentarei fazer algo o máximo sucinto possível. Vamos falar sobre o autor e, de maneira geral também, sobre a inspiração dele, sobre as referências dele quando escreveu este livro. George Orwell também é famoso por ter escrito um livro também muito clássico, muito conhecido daqueles que leem a literatura distópica, como é chamada. 1984, talvez seja um livro, provavelmente é seu livro ainda mais famoso do que A Revolução dos Bichos. Há outros títulos na obra de George Orwell, mas sem dúvida os mais conhecidos são A Revolução dos Bichos e 1984. Volta e meia, nos vídeos, nas lives, eu menciono 1984 para vocês, mas nós faremos também um curso, mais organizado ainda, sobre 1984. Vejam, esta edição da Companhia das Letras é uma edição muito interessante, a começar para quem gosta de livro físico, como eu que ainda não abandono, a começar pelo tratamento. Isso aqui é um tecido, a edição de 1984 também da Companhia das Letras também vai num tecido, não vermelho como esse, mas azul, né? A tradução é uma tradução muito interessante de Paulo Henrique Brito, é uma edição especial essa daqui, da Companhia das Letras, tá? E veja só, conta com um prefácio, esta edição, um prefácio do próprio George Orwell, um prefácio ainda do final dos anos 40, e depois tem uma grande parte do livro termina também, na verdade aí são os anexos, com um pós-fácio, um longo pós-fácio, escrito, na verdade pós-fácios, de vários intelectuais escrevendo. E além disso, há uma parte pictórica muito rica, né? Muito rica nessa edição, com as capas deste livro, as edições diferentes em várias línguas pelo mundo afora. Então é realmente uma edição muito legal para quem gosta de ler. O livro em si, não é grande o livro em si. 100 e poucas páginas, e é o suficiente para passar a mensagem que ele quer passar. Muito bem, vamos falar sobre George Orwell, um autor bastante interessante. Vamos lá.
George Orwell nasce na Índia em 1903. Seu pai era funcionário da Inglaterra na colônia, a Índia, então, colônia da Inglaterra. George Orwell nasce em 1903, na Índia, como disse, vai galgar uma educação, vamos dizer assim, especial em colégios de elite. Ele ganha uma bolsa e aí ele tem esse privilégio de ter uma educação formal de alta qualidade. Depois ele vai servir na Guarda Imperial da Índia, não é isso? E chega num determinado ponto da vida, aos 20 e poucos anos, que decide ser escritor. George Orwell decide ser escritor, né? Depois de ter essa experiência militar, decide ser escritor, já está naquela veia socialista. Ele é socialista, nós vamos verificar, depois ele se torna um socialista um pouco arrependido, mas é um socialista. Então vejam, nasce George Orwell em 1903, o pai trabalha na administração colonial na Índia, na administração colonial inglesa, foi da Guarda Nacional da Índia até 1907, e em 1927 decide se tornar escritor. Acho interessante sempre essa expressão. O sujeito decide se tornar escritor, né? Como se fosse, decide se tornar escritor. Em 1927, decide ir a Paris, mora em Paris entre 1927 e 1928, e ele costumava dizer que se tornou socialista por desgosto, né? Por desgosto e não por doutrina. É interessante também isso, né? Isto é um jogo também, é um jogo de pensamento, é um jogo, quase que um jogo semântico. O sujeito diz: me tornei socialista por desgosto com a sociedade capitalista, etc., e não por doutrina. É interessante um fato, é que o George Orwell, ele, acompanhado de sua esposa, depois então de ter decidido se tornar escritor em 1927, ter morado em Paris entre 27 e 28, em 1936, entre 1936 e 37, onde está George Orwell? Está lutando a Guerra Espanhola, a Guerra Civil Espanhola. Isso aconteceu, vários elementos do mundo inteiro, muitos intelectuais, etc., filhos de industriais, enfim. Parte interessante, vamos dizer assim, um número interessante de filhos da elite foram lutar pelo governo de então da Espanha, a Guerra Espanhola, que os revoltosos acabaram vencendo e elevaram depois o Franco, como durante décadas o Franco se tornou líder espanhol. Enfim, vocês vão ver que muita gente, muitos intelectuais lutaram a Guerra Civil Espanhola. E lá na Guerra Civil Espanhola, o George Orwell conta que ali ele começou a entender as contradições do socialismo, né? As contradições internas e as contradições na prática do socialismo. Eles sentiram isso na pele. O George Orwell conta que ele e sua esposa estavam lá lutando, e quando eles chegaram, verificaram que era uma desorganização terrível. As diferentes correntes que estavam ali lutando pelo governo espanhol, governo de esquerda espanhol, né? Então ele disse: olha, nós chegamos lá e nos jogaram para lutar numa, vamos dizer assim, numa divisão da organização trotskista. Só que depois nós vimos que uma outra corrente rival dos trotskistas queriam nos pegar. E eles tiveram que fugir às pressas em determinados momentos, não teriam sido mortos, inclusive. São as contradições do socialismo que ele próprio vai apontar. Vamos lá. Esse livro em si, o livro A Revolução dos Bichos, que estamos chamando aqui de A Revolução dos Porcos, ele foi publicado pela primeira vez em 1947. 1947. Nós estamos falando do pós-guerra, do pós-segunda guerra. A Segunda Guerra terminou em 1945, vocês se recordam. Então, em 1947,
o George Orwell já publicava a primeira edição do livro, que foi publicada, inclusive, no leste europeu. Vamos lá, vamos começar entendendo o livro. Mas antes disso, eu quero trazer aqui, a título de introdução do pensamento de George Orwell, que nós verificaremos isso nessa sua obra, essa seguinte passagem aqui, deste prefácio que ele mesmo escreveu à obra. Vejamos, ele diz assim, vivenciar, a vivência que ele teve na Guerra Espanhola, vivenciar tudo isso foi uma lição valiosa. Ensinou-me como é fácil a propaganda totalitária controlar a opinião de pessoas educadas em países democráticos. Prestem atenção que muitos de nós no mundo estamos vivendo isso nesse momento enquanto nação, enquanto nações. Vejam o que George Orwell já fazia essa anotação, essa observação, quando ele vivenciou na pele a Guerra Civil Espanhola. Vejam, o que ele disse? Ensinou-me aquela experiência como é fácil a propaganda totalitária, consórcio de mídia, controlar a opinião de pessoas educadas em países democráticos, né? Tanto minha mulher como eu vimos gente inocente ser atirada na prisão. Já começamos bem o primeiro bloco, né? Ele diz, tanto minha mulher e eu, na Guerra Civil Espanhola, cujo governo era de esquerda. Tanto minha mulher e eu vimos gente inocente ser atirada na prisão apenas por suspeita de desvio da ortodoxia, ou seja, da visão de mundo vigente. Quem discordava, quem não pensava como aqueles que tinham o poder, lançava-se uma suspeita sobre eles e eles eram lançados na prisão. Aliás, a esse respeito, esse relatório da Polícia Federal recente sobre o negócio do Jeca, do Juca, do Joca, né? Se você estiver vendo esse minicurso em outro tempo que não seja novembro de 2024, pesquisa aí o que aconteceu aí, não sei o quê, né? Os kids pretos, não sei o quê, Joca, Juca, Jeca, Jaca, né? Isso e aquilo. E o relatório da Polícia Federal e a decisão do doutor Alexandre, que determinou a prisão de alguns militares, que teriam não sei o que contra Joca e Juca, tem assim, provavelmente eles queriam, muito provavelmente eles queriam, quer dizer, prenderam-se pessoas, estão se fazendo acusações, lançando pessoas na prisão por suspeitas infundadas, por convicções, assim, sem provas, sem nada, assim. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro, hein? Inclusive no gigante verde e amarelo. Então, assim, tanto minha mulher como eu vimos gente inocente ser atirada na prisão só por suspeita de desvio da ortodoxia. No entanto, quando voltamos à Inglaterra, encontramos muitos observadores sensatos e bem informados que acreditavam nos relatos mais fantasiosos envolvendo conspirações, traição, sabotagem que a imprensa fazia dos processos de Moscou. A imprensa torta. Eu grifei esse trecho aqui do prefácio dele à obra A Revolução dos Bichos como a imprensa torta. O que está dizendo aqui? É importante nós fazermos essa introdução sobre o pensamento, sobre as inquietações que levaram George Orwell a escrever livros como esse e como 1984. O que ele está dizendo aqui? Que ele tinha uma visão, ele caiu no socialismo, ele nos adverte. Eu caí no socialismo, mas por desgosto com o status quo que predominava na Europa e na Índia enquanto colônia inglesa. Então ele foi buscar uma alternativa no socialismo, que na teoria, né, propunha igualdade, não sei o quê, né, isonomia. Só que a primeira experiência real que ele teve na vida de como o socialismo é posto na prática foi quando ele foi à Espanha, nos idos de 1936-37, e ele viu lá toda espécie de hipocrisia sendo posta na prática. Pessoas inocentes sendo presas
por desculpas diversas, sem acesso a devido processo legal. E o que mais o surpreendeu, porque ele esteve lá, viu e sentiu isso na pele na Espanha, num governo socialista, como funciona na prática. Contanto quanto ele, em 1937, ele sai da Espanha e retorna para a Inglaterra, para surpresa dele, a mídia inglesa e boa parte da inteligência, da elite intelectual inglesa, acreditava piamente nas mentiras que esse governo de esquerda da Espanha fazia a propagar pelo mundo. Ou seja, todas aquelas narrativas, nós estamos em épocas cada vez mais falando em narrativas, todas as narrativas que o governo de esquerda usava internamente e internacionalmente na Espanha para justificar a perseguição dos seus adversários políticos, os intelectuais, pessoas bem educadas da Inglaterra, acreditavam nas narrativas do governo socialista espanhol, enquanto George Orwell, que foi lá e viu, esteve lá, testemunho ocular, passou a não acreditar e a identificar essas contradições das narrativas socialistas. Isso é muito importante. E a mídia, sendo já naquela época um sustentáculo das narrativas de governos socialistas. Bom, e aí ele segue falando, enfim, a importância da propaganda totalitária, a importância da mídia para dar sustentação a essas narrativas desses governos. Bom, ainda aqui no prefácio, ele fala assim, ele não quer explicar o livro, ele diz, eu não quero explicar o livro porque não vou comentar a obra, ele diz. Porque a obra, se ela não falar por si mesma, então a obra fracassou. A obra fracassou. Ele assume que esse livro, a Revolução dos Bichos, é na verdade uma releitura, uma fábula, uma releitura em forma de fábula que ele se propõe a fazer da experiência socialista soviética. Ele diz, vocês vão verificar e vão depreender que muitos episódios do livro são releituras, e aí ele vai fazendo metáforas de fases e fatos que ocorreram na Revolução Socialista Soviética e no período soviético, ali de 17 até 43. Esse livro é de 43, publicado em 47, mas ele finaliza o livro em 1943. Ele admite que, e vocês vão ver, quem já leu e quem estiver em contato com o curso para depois ler o livro, que nós vamos começando assim a verificar este personagem, quem foi esse personagem na história socialista real soviética? Quem foi aquele fato? Tem semelhança? Tem. Então ele próprio admite isso. Vamos aqui... Bom, ele fala assim, pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa. Então esse livro, o próprio autor admite que é uma denúncia do regime, ou melhor, do mito soviético. Pensei em analisar a teoria de Marx do ponto de vista dos animais. A verdadeira luta se dava entre os bichos e as pessoas. É a fábula do livro. E aí escreveu o livro em 1943, embora já tivesse tido a ideia de escrevê-lo ainda em 1936, 1937. Então veja, do ponto de vista teórico, filosófico, o que é que George Orwell, enquanto escritor, e decidiu ser escritor em 1927, e já em 1943, por fim, escreve este livro. Ele, socialista por desgosto, rechaçando o mundo capitalista. Bom, de uma certa maneira, vê-se aqui até uma honestidade intelectual. E ele nunca abandonou o socialismo, mas acaba sendo uma espécie de autocrítica. Em 1943, esse livro é uma autocrítica dele, da própria, vamos dizer assim, da própria visão filosófica que ele compartilhou a vida toda do socialismo na prática. Bom, e aí ele diz,
Ele queria denunciar o mito, as contradições do socialismo soviético, e aí ele pensou, como é que eu posso fazer isso para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas? Ele não quis escrever um livro sobre filosofia da política, sobre filosofia do direito, ele não quis escrever um livro técnico, científico, doutrinário, e talvez como ele buscou, tal como Nietzsche, ele buscou a literatura para explanar a sua ficção, a literatura para explanar aí as suas reflexões. E ficou muito bom, o resultado é muito interessante, tem efeitos muito interessantes. Então ele disse, olha, como é então que eu denunciaria para o mundo de uma maneira que o maior número de pessoas pudesse entender esta denúncia do mito soviético? Então ele criou uma fábula. Bom, se é luta de classes, o que é melhor do que pensarmos uma situação de tensão numa fazenda, onde de um lado humanos e do outro lado animais, e em determinado momento, insatisfeitos, os animais buscassem fazer uma revolução. Uma revolução. Não é tão simples assim, eu estou simplificando, mas nós vamos entender um pouco melhor agora. Tem quanto, hein, Martinho? Esse daí. 21. Meus amigos, dito isso, acho melhor nesse ponto nós passarmos para o segundo bloco, onde a coisa vai ficar um pouco mais divertida.